Olá, ótima tarde para você. Está começando a Aparecida Interessa ao Brasil com as principais notícias do Santuário Nacional e também da Igreja no Brasil e no mundo. Obrigada pela sua companhia, pela sua parceria. É muito importante saber que você está aí incentivando o nosso trabalho e nos ajudando nessa missão de evangelizar através da TV Aparecida. E a TV existe graças à sua contribuição, a contribuição da família dos devotos. Então você que quer nos ajudar a levar a mensagem de Aparecida, ligue no telefone da Casa da Mãe, o 0300 210 1210. E você pode sugerir pautas para a gente também, pode mandar as notícias da sua comunidade aqui para o e-mail do programa, esse que aparece aí na sua tela, tá bom? Vamos começar nessa quinta-feira com as notícias da Igreja no Brasil. Bruno Feitosa, nosso parceiro de toda semana, jornalista da CNBB. Boa tarde para você, Bruno. O que você traz de destaque para a gente do site da CNBB nesta quinta-feira? Boa tarde, Ive. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Eu começo falando que a Pastoral Juvenil da Comissão para a Juventude da CNBB propõe não só aos jovens, mas toda a família a fazerem o retiro quaresmal Caminhos de Paz, em preparação para a celebração da Páscoa. São vídeos, meditações, roteiros de oração e áudios que vão ajudar o caminhar com Cristo, que é a nossa paz, conforme a inspiração bíblica da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. A cada domingo são oferecidos no site jovensconectados.org.br reflexões a partir do Evangelho de cada domingo e os materiais para colaborar com a vivência do retiro quaresmal. Agora, mudando de assunto, Ive, eu falo que já estão abertas as inscrições para o segundo seminário Sanando as Próprias Feridas, promovido pela Comissão Especial de Proteção da Criança e do Adolescente da CNBB, pela Conferência dos Religiosos do Brasil e pelo Núcleo Lux Mundi. O seminário vai acontecer de 8 a 10 de abril, totalmente online. Esta edição vai aprofundar o pedido de conversão e promoção de ações concretas expressos na Carta Apostólica do Papa Francisco. De acordo com a organização, a proposta é contribuir para que as comunidades estejam melhor preparadas para prevenir, e enfrentar fenômenos diante de pessoas vulneráveis. As inscrições custam R$50 e mais informações é só acessar o site da CRB. Agora, Bruno, todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo fala, que rezar unido tem mais força. Conta pra gente aí qual que é o projeto da CRB para nós. Sem dúvidas, Ive. Então, a Conferência dos Religiosos do Brasil iniciou ontem o projeto de União e Solidariedade, que propõe um momento de oração solidária junto com toda a Igreja do Brasil. A proposta é que todas as comunidades, consagrados e consagradas, rezem a novena de São José até o dia 19 de março, data em que se celebra a festa do esposo da Virgem Maria. A CRB estimula o uso, no momento de oração solidária, da novena de São José, padroeiro da Igreja Universal, publicada pela Edições CNBB. Esse subsídio, informa o orante, convida as famílias, as pequenas comunidades, a olharem para São José e com ele contemplarem o mistério de Deus em Maria e no Verbo encarnado. A gente lembra que ano passado o Papa Francisco decretou o ano de São José para celebrar os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica. Todas essas informações estão lá no cnbb.org.br ou nas nossas redes sociais, @CNBB Nacional. Boa tarde para vocês, até terça-feira. Tá certo, Bruno, muito obrigada. Bom final de semana, até terça-feira. Boa tarde para você. Olha só, continuando a nossa preparação para a Romaria Nacional Virtual do Terço das Mulheres, vamos acompanhar mais uma história de fé, um exemplo da força da nossa oração. Olha só. No ano passado, no mês de julho, no dia 13 precisamente, eu estava na minha fazenda, correndo do coronavírus, e meu irmão e minha cunhada tinham vindo para São Gotardo e eu fiquei sozinha na casa. Era costume, porque lá é um lugar muito tranquilo. E sem que eu soubesse como, apareceu à minha frente um rapaz com a arma na mão, mandando que eu ficasse quieta, e logo depois mais 3 se adentraram. Perguntou pelo resto do dono da casa, o que eu fazia lá, e sempre com a arma em punho, mandando eu ficar quieta. E eu intimamente, eu rezava, pedia, Nossa Senhora, passa na frente, Jesus, não deixa acontecer nada comigo.
E veio no meu coração assim muito forte: não vai acontecer nada com você. Reviraram, carregaram tudo que eles puderam. Pegaram todos os eletrodomésticos, o meu carro, o carro do empregado, e nos trancou no banheiro. E eu então falei: vamos rezar. Pedi a Jesus e Maria, através do Pai Nosso e da Ave Maria, que nos mostrasse, nos desse um discernimento. E logo depois nós conseguimos. Eu senti que foi a proteção de Maria e a presença do Espírito Santo de Deus, de Jesus de misericórdia, que não permitiu que eles fizessem nada conosco. Eu não consigo ficar sem rezar o terço. Eu rezo o terço todos os dias quando eu não rezo o rosário. Lembrando que o Terço das Mulheres acontece no próximo sábado, dia 13, com o tema Ternura Feminina na Oração e no Cuidado da Vida. E você pode acompanhar tudo aqui pela TV Aparecida. Então fica aqui o nosso convite para você estar também em oração nessa romaria virtual do Terço das Mulheres, tá bom? Agora vamos falar sobre o sacramento da reconciliação. O Papa Francisco, em sua intenção de oração para o mês de março, falou sobre a confissão como sendo a nossa ação para receber o amor divino e sair da miséria para a misericórdia. Para falar mais sobre a confissão, eu vou chamar o nosso repórter, o Guilherme Machado, que está em Guaratinguetá, aqui pertinho de Aparecida. Boa tarde para você, Guilherme. Boa tarde, Ive. Boa tarde para você que assiste o Aparecida Interessa ao Brasil. Isso mesmo, né, Ive? Papa Francisco nos lembrou, né, de fazer essa reflexão sobre esse sacramento, inclusive, que recebe muita atenção nesse período de Quaresma, de preparação para a Semana Santa e para a Páscoa do Senhor. Por isso, muitos fiéis, muitos cristãos procuram, então, receber esse sacramento, principalmente nesse período. Sobre isso, a gente vai conversar um pouquinho agora com o Padre Tiago. Padre, primeiramente, boa tarde, obrigado por nos receber. Padre, falando então, logo de início, sobre a importância desse sacramento, né? Sobretudo então, nesse momento de preparação para a festa da Páscoa. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Ive, a todos os telespectadores do Aparecida Interessa ao Brasil. Esse período, assim como no período do Advento também, né, lá em preparação ao Natal, períodos fortes da nossa igreja, onde nós, né, os fiéis, enfim, todos procuramos, né, de uma forma ainda mais intensa o sacramento da confissão ou da reconciliação, né, buscarmos este nosso reencontro com Deus, com Jesus. E como no Natal, né, o nascimento de Cristo, a vida nova em Cristo, agora também, né, neste período de Semana Santa, da Páscoa, esta ressurreição com Cristo. Né, como se nós ali no confessionário, né, diante do sacerdote, morrêssemos, né, para o nosso pecado e depois da absolvição, então, ressuscitados, né, para esta vida nova, perdoados, né, com esse grande abraço misericordioso de Deus para todos nós. Padre, e a gente sabe, né, que a gente está vivendo um momento muito delicado da pandemia, que muitas pessoas podem se sentir inseguras para sair de casa ou então fazem parte de grupos de risco. Qual que é a orientação para esse tipo de pessoa que não vai conseguir confessar antes da Páscoa, conseguir viver bem esse momento tão importante para a igreja? Ainda mais aqui para nós no estado de São Paulo, né, hoje com essa notícia que nós tivemos do fechamento das igrejas, é seguir a orientação que o Papa Francisco, ano passado, né, deixou para todos nós também neste período de Semana Santa, esse período quaresmal, de nos recolhermos, né, conosco mesmos e fazermos o ato de contrição, fazermos uma revisão de vida a partir dos mandamentos, a partir daquilo que eu fiz de errado, a partir daquilo que eu deveria ter feito e não fiz, a omissão, né, a omissão também é um pecado, e fazer essa revisão de vida e pedir o perdão para Deus de seus pecados. E depois, então, né, quando tudo estiver normalizado novamente, com as nossas igrejas abertas, procurar o sacramento, então, diante do sacerdote. A gente faz essa revisão de vida, né, em casa, rezando o ato de contrição, rezando alguma oração própria, pedindo perdão, algum salmo 50, por exemplo, e depois, então, né, tendo a normalidade, a gente retorna, conversa, confessa, né, para Deus, diante do sacerdote, e ali recebe a absolvição. Padre, agora a gente nessa torcida para que esse cenário passe, né, o mais rápido possível, vamos recordar para quem está em casa, fora da pandemia, como que deve ser esse momento também da confissão, como é que o cristão deve viver e se preparar para esse sacramento.
nunca chegar, né, diante do sacerdote assim, todo afobado, né, acordar e já pensar, hoje eu quero me reconciliar com Deus, e ir fazendo esta revisão de vida a partir dos mandamentos, né, como comentei, ver as suas fraquezas, as suas forças e, acima de tudo, estar atento ao seu pecado, né? Acontece, às vezes, da pessoa vir confessar e ficar justificando uma coisa ou outra, falar do pecado do marido, do filho, da esposa, mas o que importa ali, né, é ela e Deus. E o padre está ali intermediando este bonito perdão, né, esta ação misericordiosa de Deus. Então é fazer essa revisão de vida a partir dos mandamentos e com muita tranquilidade, né, procurar o sacerdote aí da sua paróquia nos dias, né, em que a confissão acontece e a partir daí então se reconciliar com Deus. Padre, inclusive uma fala do próprio Papa Francisco, que o senhor citou na sua resposta anterior, fala que a confissão é uma cura para a alma, né? Acho que essa é a essência, então, da importância disso para a vida do cristão. Exatamente, né? É nós que procuramos este bálsamo de Deus para a nossa vida, tirar essa tendência, né? Este pecado que às vezes insiste em ficar com a gente. A gente confessa, a gente cai, a gente confessa, a gente cai e pede este perdão, né? Tantas e tantas vezes na nossa caminhada, mas Deus está sempre ali, trazendo esta cura espiritual para todos nós, que só Ele pode dar, né? Não tem nenhum remédio farmacêutico para isso, né? O perdão, essa cura, vem de Deus através do sacramento da reconciliação. Tá certo, Padre. A gente agradece a sua participação. Amém. No Aparecida Interessa ao Brasil. Ive, volto com você aí no estúdio, então, levando essa orientação, esse esclarecimento para quem está em casa, viver bem esse período da Semana Santa e da Páscoa do Senhor. Volto com você. Tá certo, Guilherme. Muito obrigada pela sua participação. Olha só, você pode acompanhar, faço um convite para você acompanhar daqui a pouquinho, direto do Santuário Nacional, a Missa de Aparecida, aí com o seu livrinho, olha só, Deus Conosco Dia a Dia, esse livrinho que traz as leituras e orações da missa, conforme o calendário litúrgico. Tem também os comentários aí para você, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a Missa de Aparecida e você logo depois acompanha a novena de São José. Um abraço para você, a gente se vê amanhã.